Boa noite a você, querido internauta aí que está nos acompanhando pelas duas plataformas. Aliás, três, né? Videira de Luz, Facebook, ADEPA, YouTube e Facebook. Estamos aqui no Centro Espírita Videira de Luz. Já tinha sido viralizada essa palestra. Muitas pessoas não puderam estar aqui, mas é a vantagem da rede social, né? Você pode fazer a palestra normal, com o número de pessoas presentes. Quem não pôde vir, mas vai acompanhar a palestra instrutiva, uma palestra totalmente espírita, na presença Rômulo Leite. E Lírio do Vale, ADEPA e agora Videira de Luz, de praxe, nós vamos logo dar a palavra ao Rômulo Leite. Rômulo Leite, ele é médico espírita, um dos colaboradores da ADEPA, participa do programa Espírita Quarta Dimensão. Vez por outra, ele é solicitado, sim, para fazer palestras em nome da ADEPA, porque a gente sabe que ele tem um know-how dentro do assunto, como médico. E, por que não dizer, né, Rômulo? Pesquisador e cientista, porque ele faz as suas experiências particulares, certo? A esposa dele ainda não disse que ele já fez experiência com ela, mas acredito que não. Mas que com a Mariana, rapaz, de vez em quando eu faço umas experiências de desdobramento, por aí vai. Mas estamos aqui porque nós aprendemos uns com os outros. Então, com a palavra Rômulo Leite, certo? Toda sua, Rômulo. Boa noite a todos, meu rapaz. Quero inicialmente agradecer pelo convite, em nome da companheira Solange, em nome do companheiro Douglas, para essa oportunidade que temos aqui de usar a doutrina espírita para que ela possa trazer esclarecimentos, conforto diante da nossa existência. O tema de hoje é um tema complexo, mas ele exige de nós um pouco de atenção, porque ele vai nos trazer um pouco mais de vigilância sobre a nossa forma de viver. Todos nós que buscamos a casa espírita, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, é por aflições. Poucos vêm por curiosidade. E por que as aflições? Pelo que a gente vive do dia a dia, né? Nós vivemos num mundo onde muitas dores, muitas doenças, muitos sofrimentos. A gente vê, parece que o mundo está cada dia pior, né? A violência agigantando-se. E a gente fica perguntando, que sentido faz isso? Por que nós estamos aqui? Será que é só para sofrer? E aí, quando a gente tem uma visão muito materialista, a gente não consegue ampliar os nossos horizontes da vida. Então, quando nós temos um horizonte muito estreito, as nossas escolhas também são muito estreitas. E essas escolhas muito estreitas, elas deixam de certas vezes um hiato, um furo, que muitas das vezes desanima e às vezes é até difícil da pessoa levar a existência toda dela, dependendo das provas e expiações que ela tem por passar. Mas, lá por 1857, veio a doutrina espírita e ampliou, tirou aquele materialismo que estava fechando nossos olhos e mostrou um outro horizonte para a gente. Um horizonte que dá um otimismo, coragem para a gente. Mostrou que existe um Deus, não esse Deus como um senhor de barba que fica apontando quem faz certo e quem faz errado, mas um Deus criador do universo, de tudo que há. Esse ser, ele é infinitamente sábio e infinitamente amoroso. Outra coisa que nos trouxe um alento muito grande, e nós todos temos uma dificuldade muito grande de lidar, é com a questão do tempo de existência. A grande maioria chora, clama com muita dificuldade, com medo da morte. Acreditam realmente que vão morrer. E como eu falei há alguns minutos atrás com o Douglas, milhões de pessoas saem do plano físico para o mundo espiritual, chegam lá desavisadas. Eu sabia, surpresa, eu continuo vivo.
Então veio a doutrina espírita e disse, olha, você é um ser imortal. O corpo morre, na verdade. Aliás, a Solange me pediu, ela autorizou eu falar isso para vocês. Todos vocês vão morrer, viu? Inclusive eu, né? Mas é só o corpo que morre. Porque, na verdade, a morte física é apenas uma passagem com maior liberdade, mas também com maior responsabilidade. Vamos ver mais adiante. Outra coisa muito importante que a doutrina espírita trouxe para nós é dizer que nós não estamos aqui pela primeira vez. Nós não somos isso exatamente que estamos aqui. Já tivemos aqui outras vezes. E nessas milhares de existências, muitas delas nós deixamos marcadas dentro do nosso corpo espiritual, vamos ver adiante. Aqueles que nós acreditamos que se foram para sempre, calma, eles podem se comunicar conosco. Aliás, a doutrina espírita veio justamente porque essa é uma lei divina da comunicação entre as duas dimensões. Outra coisa muito importante que a doutrina espírita trouxe foi ampliar, tirar o véu daquela coisa misteriosa que Jesus ensinou em parábola, parece que ninguém está entendendo muito bem. Então ele veio, os espíritos agora rasgar esse véu. E aí uma das coisas que ele mostra, por exemplo, é que nós podemos inclusive pecar só pelo pensamento. Lá em Mateus, versículo 27, capítulo 5, versículo 27 a 28, Jesus dizia o seguinte: ouviste o que foi dito aos antigos, do Antigo Testamento, não adulterarás, uma atitude, né? Eu, porém, Jesus está dizendo, vos digo que todo o que olhar para uma mulher cobiçando, até que ele não fez nada, ele só cobiçou. Já no seu coração, nos seus sentimentos, adulterou com ela. Então, Jesus já mostra que o pensamento é uma coisa que realmente nós temos que levar adiante com uma coisa séria. Não, se eu estou pensando, ninguém está sabendo o que é isso. Então, o convite de hoje, na verdade, é para a gente fazer uma reflexão sobre a nossa vida íntima, de cada um de nós. Uma reflexão baseada numa obra que tem mais ou menos 66 anos, que foi ditada pelo aquele benfeitor espiritual de Chico Xavier, Emmanuel. Estamos falando da obra Pensamento e Vida. Veja que é pensamento e vida, não é vida e pensamento. Vem primeiro o pensamento, depois a vida, né? Mas o benfeitor espiritual já nos adverte no início que essa obra, na verdade, ela foi materializada aqui numa pequena, parece pequena obra, quando for ler, mas ela é gigantesca no seu conteúdo. E essa cartilha, como ele diz, na verdade, faz parte de um curso oral, que é feito no mundo espiritual, para os reencarnantes. Aqueles que estão mais ou menos despertos, passam por essa cartilha para ver se conseguem errar menos nas suas encarnações e tirar o proveito máximo de sua existência nesse breve período de anos. É o que ele diz aqui no prefácio, uma singela cartilha que dispomos de nossas esferas junto aos companheiros em trânsito para o berço, se preparando para reencarnar. Utilizado em nossas escolas lá, escola de regeneração lá no mundo espiritual. Naquele período que a gente conhece como erraticidade, é o período entre a morte e o renascimento. Nós estamos lá. Erraticidade é estar no plano espiritual aguardando uma próxima encarnação. No prefácio desta obra, Emmanuel faz uma advertência muito séria para a gente. No final do prefácio, ele afirma que o nosso pensamento cria, gera, produz a vida que procuramos. O nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos. Então, nossa vida é criação nossa através de nosso próprio reflexo. Tá bom ou tá ruim? Depende. Até que um dia, estamos um pouco distante disso, nos identifiquemos
no curso de milênios, já haja encarnação aí para frente, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constitui o pensamento e a vida de nosso Pai. Então, o pensamento de Deus é a sabedoria infinita. A vida de Deus é o amor infinito. Nós estamos distantes ainda disso. E dependendo do que nós estamos pensando, nós estamos criando para a gente felicidade ou algumas experiências mais amargas. Daí a importância dessa cartilha de nós vigiarmos mais as nossas escolhas, os nossos pensamentos, né? Mas antes de nós levarmos adiante essa questão da obra Pensamento e Vida, nós precisamos saber o que é o pensamento. Para uns, pensamento é uma secreção produzida pelos neurônios no cérebro. Então, depois que a morte física chega, então nós paramos de pensar. Outros dizem não, ela está na mente, mas a mente só guarda as coisas intelectuais. Não é bem assim. Na verdade, o pensamento é uma energia, é um fluido que nós emitimos e também nós atraímos dos outros esses pensamentos. Para dar um conceito mais ou menos do que é o pensamento, ele é matéria. Essa luz que está aqui, ela é matéria. A luz aqui é matéria. É uma matéria mais sutil. Einstein já dizia que a luz é matéria, né? Só que ela é em forma de energia. Esta mesa, isso aqui é matéria, mas é energia condensada. E o pensamento também é matéria. Quem nos afirma melhor isso é André Luiz, numa obra chamada O Mecanismo da Mediunidade. Ele diz assim, olha, como alicerce vivo, como base viva de todas, não são de algumas, de todas as realizações, tanto no plano físico quanto no extrafísico, a base disso, né? O alicerce, o pensamento é o agente essencial. Então, tanto no plano espiritual quanto no plano físico, o alicerce da nossa vida é o pensamento. Mas não é algo abstrato, mas trata-se ainda de matéria. Então, é a matéria mental. Nós estamos assim, emitindo e recebendo dos outros, né? Compondo um maravilhoso mar de energia sutil, que de todos nos achamos submersos. Nós estamos num oceano de energia mental, de pensamento de todos, do plano físico e do plano espiritual. Mas, Rômulo, onde está esse pensamento? Tu diz que não está no cérebro, está na mente. Olha só, onde está a sede do pensamento? Joana de Ângeles nos afirma que está dentro do espírito. Olha só, o pensamento, mais uma vez, ela diz que não é uma coisa parada, é uma força viva. Ali ele falou que era um fermento vivo. Aqui é uma força viva e atuante, age em nós, que tem sua sede no ser espiritual. Não adianta você dissecar, abrir o crânio de alguém que você não vai encontrar a mente lá, né? Está no corpo espiritual. Sendo, portanto, o pensamento, exteriorização da entidade eterna. Quem pensa não é teu cérebro, quem pensa é teu espírito. O cérebro é apenas ele exterioriza, passa pelo teu cérebro, mas a sede, a origem, está em nossa mente, que está no corpo espiritual. Diante disso, nós podemos já entender que nós estamos mergulhados num oceano de energias mentais. E esses pensamentos são como fotografias. Tudo que nós pensamos cria uma foto na nossa frente. Se eu estou aqui na casa espírita, mas louco para estar assistindo novela, os espíritos superiores não veem o que eu falo. Eu estou fotografando aqui. Olha, eu estou sentado na poltrona com controle remoto e ar-condicionado. Porque o nosso pensamento ele se materializa. Então todos nós estamos mergulhados nessa torrente de imagens nossas e dos outros. Olha só, diz Emmanuel na obra Pensamento e Vida, que todos nós respiramos num mundo de imagens, que nós criamos e recebemos dos outros também, que projetamos e recebemos. Por elas,
para essas imagens, dependendo das nossas escolhas, das nossas sintonias, podemos nos estacionarmos sob a fascinação dos elementos que nos escravizam ou incorporarmos em fluxo renovador, que nos induz à purificação e ao progresso, que é a nossa finalidade aqui. Então, se eu alimento maus pensamentos, se eu alimento pessimismo, se eu alimento mágoa, rancor, angústia, eu estou emitindo, estou contaminando meu mar de imagens. Além disso, eu estou atraindo pela lei de afinidade e sintonia um monte de raivosos que pensam comigo. E aí cabe a mim escolher se eu vou absorver essas imagens, que elas vão se transformar depois em atitudes e muitas vezes em doenças que vamos ver mais adiante. Muito bem, para não ficar assim uma coisa muito filosófica, eu vou trazer uma experiência aqui para vocês terem uma ideia da força do nosso pensamento. Esse camarada aqui já desencarnou em 2014. Ele era um fotógrafo, depois ele virou um pesquisador. Ele tinha mania de fotografar água congelada e ver a morfologia dos cristais em microscópio. Olha o que aconteceu com ele. Teve um livro chamado A Mensagem das Águas, a gente vai entender já já isso. Então, Masaru Emoto fez o seguinte: ele pegou a água que estava pura, saída da nascente, e os cristais, sabe como eram bonitos, né? A arquitetura dos cristais, logo na nascente. Mas essa mesma água, depois de passar pelo rio poluído, olha como era desorganizada. Não tinha beleza, não é verdade? Muito bem. Aí ele teve uma ideia. Fazer uma outra experiência. Vou pegar 2 frascos em situações diferentes. Esta aqui é a mesma água antes de colocar pessoas orando. Olha o aspecto. Depois ele pegou essa mesma água que as pessoas começaram a orar, congelou e tirou a fotografia dos cristais da água. Ficou melhor? Mas ele pensou mais. Ele pegou assim a água depois de várias pessoas emitir sentimento de ódio para aquele frasco. E depois para sentimento de amor. Altera o pensamento, os sentimentos, a matéria? Então ele chegou à seguinte conclusão, depois de várias pesquisas, ele chegou à seguinte conclusão. Ele disse assim: olha, se nós agirmos com amor, capaz de trazer cristais de água dessa forma, verdade, trazer cristais de água dessa forma, retidão ou paz, nós conseguiremos reestruturar nossas vidas, dando-lhe felicidade, saúde e beleza interior. Alguém aqui está almejando felicidade, saúde e beleza interior? Será que nós estamos cultivando isso, sentimentos? Será que isso só dá nos frascos realmente? Porque veja bem, se ele diz que se agirmos com amor, verdade, retidão e paz, conseguiremos então essa saúde, essa beleza interior, nós somos compostos de 70% de água. Como é que está a nossa água interna? Vai depender dos nossos pensamentos coloridos com os nossos sentimentos. Será que os nossos maus pensamentos, maus sentimentos, não estaria trazendo uma desarmonia para a nossa água, de todas as células, e por isso estaria gerando doença? Será então que é só tratar o corpo, ou devemos cuidar da nossa vida íntima, do nosso pensamento e dos nossos sentimentos? Não é mesmo? Por isso, Emmanuel, nesse livro Pensamento e Vida, ele diz na obra que o pensamento vai dirigir o nosso destino. Nosso destino foi desenhado, foi planejado, foi criado pelos nossos pensamentos. Mas será? Não sei disso. Vejamos o que ele diz aqui, mas numa outra obra chamada Roteiro, no capítulo Nos Círculos da Matéria. Ele diz assim, ó: a energia mental, já falei que
que o pensamento é energia, né? A energia mental é fermento vivo. O fermento cresce e está vivo, que pode alterar, pode constrigir, pode alargar, pode assimilar, pode desassimilar, pode integrar ou pode recompor a matéria em todas as dimensões. Nesta matéria, no plano físico, quanto no mundo espiritual. Então, nosso pensamento, que aqui está ensinando de energia mental, que é um fermento vivo, é capaz de alterar para mais ou para menos, para o bem ou para o mal, a matéria, em todas as dimensões. Nosso corpo não é feito de matéria? Como estão os nossos pensamentos? Por isso, diz Emmanuel, por isso mesmo somos o que decidimos. Às vezes a gente nem sabe, mas nós decidimos. Possuímos o que desejamos. Decidir e desejar é pensamento. Estamos onde preferimos, onde escolhemos. E encontramos vitória, derrota ou estagnação conforme imaginamos. Então, nossos pensamentos, nossos sentimentos, eles realmente são responsáveis pelo nosso destino. Nós estamos pensando adequadamente para poder embelezar o nosso destino? E diz mais aí, mas como assim, Romulo? Porque nós todos merecemos justamente o que buscamos. Não é sorte, não é azar, não é karma. Nós buscamos. Aquele meu marido ali deve ser um karma. Não, nós buscamos. Aquela sogra, nós buscamos. Brincando, gente. Mas, né, eu tenho uma sogra maravilhosa, né? Mas nós merecemos o que buscamos. Olha o que ele diz também no mesmo capítulo. Cada dia, proclamamos com nossas ideias, pensamentos, atitudes, palavras e atos. E a vida nos traz aquilo que dela reclamamos. Lembra que eu estava te falando ali na rádio, Douglas, que a gente chega num ponto de... Acabou de chegar no ponto de ônibus. Nossa, mas está demorando, né? Pois é, tu já está dizendo que o ônibus vai demorar. Eu saí com a minha esposa assim, ela diz assim, mas que não vai ter vaga no estacionamento. Olha, você está estragando o que eu estou planejando. Eu já estou criando aqui que vai aparecer uma vaga na hora que eu entrar. Porque o pensamento cria a vida que procuramos, né? Então, olha só. Cada dia proclamamos com nossas ideias, atitudes, palavras e atos. E a vida nos traz aquilo que dela reclamamos. Romulo, mas eu não estou fazendo isso agora. Mas só que nós somos seres imortais. Aquilo que tu estás merecendo hoje, tu buscaste a encarnações passadas. Não necessariamente agora. Ou às vezes tu busca isso inconscientemente. Olha, eu tenho uma fé enorme, mas na primeira unha cravada você já coloca em todos os grupos de WhatsApp da espíritas para pedir para orar para você. Não é verdade? Encontraremos o que merecemos, porque merecemos o que buscamos. A existência para nós em qualquer parte, será invariavelmente segundo o que pensamos. Então, pensamos na nossa vida, pensando nos nossos amores, nas nossas relações, no nosso corpo físico, na nossa profissão, nas nossas perdas, nas nossas experiências. Pois é, segundo o que pensamos. Mas, como assim, Romulo? É que a nossa mente, que está no espírito, ela reflete. Assim como o espelho, ela reflete. Sabe? Então, ela reflete, o nosso pensamento e sentimento reflete e cria o que nós buscamos. É o que diz Emmanuel. Mas o principal refletor disso não é bem a ideia, o intelectual, são nossos sentimentos. E muitas vezes são sentimentos que a gente nem compreende, que estão lá no inconsciente. Olha só, parece estranho o que ele vai dizer aqui, mas eu vou tentar traduzir para vocês. Ele diz assim, que a mente é o espelho da vida em toda parte. Nós refletimos. A vida vem da nossa mente, né?
E como espelho da vida, diz Emmanuel, reconhecemos que o coração é a face. Como assim o coração é a face? Coração é a face. Um espelho, quando ele reflete, né, ele exterioriza. Então, o que reflete mais é o coração, ou seja, é a área dos sentimentos e das emoções. Então, primeiro, nós refletimos nossas emoções. E essas emoções, aqui, e que o cérebro, agora sim, o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando força do pensamento. Então, nós sentimos, refletimos com nossos sentimentos, aí que vai para o cérebro emite o pensamento que se torna palavra, que se torna atitude. E esse pensamento move tudo, criando, transformando, dependendo, destruindo, às vezes refazendo, para acrisolar e sublimar. Temos vigiado nos pensamentos. Engraçado que Jesus já sabe vigiar e orar já tem mais de 2000 anos, né, Douglas? Mais ou menos. Será que nós estamos aprendendo com isso? Não, mas ninguém tá pensando, nem sabe o que eu estou pensando. Mas você está fotografando, criando o que tu estás pensando. Sabe aquela pessoa que não tem nada de problema de saúde? Ah, mas eu estou pagando convênio, eu vou lá, deve ter alguma doença. Pois é, tu já está criando uma doença para você. Aquilo que eu falei, que é o espelho da vida. O reflexo esboça a emotividade, sentimentos. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude e a palavra comanda as ações. Exemplo, eu estou ali na praia do Atalaia, descalço, e alguma coisa, eu tenho meus sentimentos, bons ou ruins, cada um tem os seus, e aí eu tropeço numa carteira gorda, cheia de notas de R$100. Então já eu pego meu sentimento, aí alguma coisa me despertou ali, deu um reflexo. Aí essa minha emoção, dependendo de cada um, vai plasmar uma ideia. Peguei a carteira, R$500 ali. Devolvo, não devolvo, gasto agora, chamo o policial. Aí depende muito do que eu tenho já alimentado de emoções. E essa ideia, então, aí depois de o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, essa ideia determina aí sim minha atitude, minhas palavras, que comandou assim. Aí eu fiz sem pensar, não existe isso. Começa aqui, ó. Começa sentindo, depois tu tem que criar uma ideia, depois que vai depender muito do que você tem no coração. Ele vai criar as tuas ideias. Então, Rômulo, é até errado a gente dizer assim, eu fiz sem pensar, né? Não existe isso. Não existe isso. Tudo, o fermento vivo, tudo começa na mente. Tudo começa na mente. Até nosso corpo começa na mente. Você sabe que o coração de você está batendo por causa da tua mente? Não, mas eu não estou pedindo para pensar, não. Porque o cérebro tem uma parte que já conquistamos, que aí não precisa mais da tua atitude, já é automática. Mas no início precisou. Mas nós temos como controlar nossos pensamentos, nossos sentimentos, com um recurso que Deus nos deu e que a gente não usa. Ou a gente desculpa que tem ela em condições muito parcas, muito pequenas, que é a vontade. Eu queria tanto hoje assistir a palestra do Rômulo, mas minha vontade não está boa. Queria tanto assistir o programa do Douglas, mas eu estou sem vontade. Né? Queria isso, queria aquilo, então, pois é, a vontade. Veja só o que diz Emmanuel nessa obra, que é uma cartilha do mundo espiritual. Ele mostra que a nossa mente é como se fosse um grande escritório, sabe, pessoal? Dividido em departamentos. Mas tem um departamento que é o comando em todos eles, que é o departamento da vontade. É ela que vai dizer se aquela emoção eu devo exteriorizar com o pensamento ou não. Se aquela memória daquela pessoa que me fez magoar no passado, se eu devo botar para fora novamente ou não. Se aquela imaginação, eu estou imaginando uma coisa, mas isso não é bom, isso é ruim, isso vai prejudicar alguém. Aí a vontade vai dizer o que você vai fazer. Olha só o que ele diz. Comparemos a mente a um grande escritório, subdividido em seções. Então, nesse escritório tem o departamento do desejo, o departamento da inteligência, o departamento da imaginação, o
departamento da memória e outros departamentos. Acima de todos esses departamentos, porém, surge o gabinete da vontade, que comanda todos eles. Então, os outros só podem criar desejos bons ou ruins, pode usar de uma forma boa, inteligência ou não, a imaginação, a memória, mas quem vai dizer, se vai transformar isso em exteriorização mental, é a vontade. Por isso que é bom contar até 10, dá tempo da vontade. Peraí, vamos organizar esse rombo que está querendo fazer. Né? Bateu o carro, você já sabe, calma. Deixa a vontade ver o que vai fazer com o teu impulso, com o teu desejo, com a tua memória, com os teus sentimentos. Aí ela vai dizer, não, é melhor tu descer com mais calma do carro. Né? Mais ou menos assim, para a gente entender, né? É assim, aqui na mente tem o departamento do desejo, depois tem o departamento da inteligência, da imaginação, da memória. Mas acima dele tem o departamento da vontade que rege todos eles. É só o departamento da vontade, depois que ele vai dizer o que vai sair daqui de acordo com o que você tem conquistado já de educação interior, de reforma, né? Só aí que vai emitir o pensamento, que vai se transformar em palavras, que vai se transformar em atitudes. Será que antes, quando vem o primeiro desejo, você dá tempo para a tua vontade? A inteligência, a imaginação, você deixa fluir a imaginação de qualquer forma? A memória. Eu não consigo esquecer aquele relacionamento. Usa a vontade para poder digerir essa memória que deve ser só como experiência. É o que ele diz aqui, ó. Imagine se nós não tivéssemos vontade. Olha o que diz Emmanuel. Sem vontade, o que seria do desejo, né? O que seria da imaginação? O que seria da memória? Sem vontade, o desejo pode comprar aflitos séculos de reparação. Imagine uma pessoa sem desejo, sem controle no desejo, porque não usa a vontade. Sem vontade, a inteligência pode aprisionar na criminalidade. Não tem muito criminoso inteligente? Pois é. Como é que ele está usando a vontade? Podia ter usado para coisas melhores. Sem vontade, a imaginação pode gerar perigosos monstros de sombras. Será que tudo que eu imaginar eu tenho que realmente exteriorizar e transformar em palavras e atitudes? Sem vontade, a memória pode cair em deplorável relaxamento. Eu sei que Jesus disse que eu tenho que amar, perdoar, mas eu esqueço naquela hora. Pois é, cadê a vontade? Né? Diz ele, olha, só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Isso foi há 66 anos atrás. Mas calma, os espíritos já tinham dito da importância da vontade para nós já lá no século XIX. Quer ver um exemplo? Questão 662 do Livro dos Espíritos. Vai falar sobre o poder da prece. Será que é vantagem de orar pelo outro? Olha, pode-se com utilidade. Com utilidade. Orar por alguém, então tem que orar por alguém com utilidade. Será que estou orando da boca para fora? Não, não é com utilidade. Olha, eu cortei só um pedacinho, né? O espírito de quem ora, vamos supor nós, atua pela vontade de praticar o bem. Ou eu vou orar para alguém no grupo, né? Está lá passando mal, aí vocês que vão orar. Aí você toma o banho, lava o cabelo, desodorante, camisola, puxa o lençol, já quase desdobrando, diz que vai orar. Né? Então, não é essa a oração que nós estamos falando. Estamos falando de vontade mesmo. Agora eu vou me concentrar para me emitir aquela onda de pensamento, de energia para aquele outro. Mas eu já estou assim, quase já... O Pai Nosso já está por aí. Não é essa a vontade que ele está falando, né? Olha só. Com essa vontade, atrai. Não adianta você orar da boca para fora, que não vem espírito nenhum para você. Porque o fato de você estar com vontade de fazer o bem, só isso já é o suficiente para atrair bons espíritos.
Ele não vem muito pelo que tu pede, é pelo que tu atrai com a tua vontade. Atrai a si, mediante a prece, os espíritos bons. E estes espíritos bons se associam ao bem que deseja fazer. Mas ele precisa de vontade. Diz ele, ó, pensamento e a vontade representam para nós, espíritos, um poder de ação que alcança muito além dos limites de nossa esfera corporal. Aí não foi, já está lá no mundo espiritual. Muito além dos limites de nossa esfera corporal. Né? E tem mais. Questão 909, todo mundo conhece isso. Kardec pergunta, poxa, mas tá difícil essa reforma íntima, eu não consigo, aquele vício de falar da pessoa, aquele negócio de fofocar, de criticar, sabe? Tá mal para mim. Então, Kardec pergunta, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Será que se eu me esforçar, eu posso vencer isso mesmo? Olha, dá vergonha do que os espíritos respondem para a gente. Sim, e por vezes fazendo mínimos esforços. Ou seja, se você até hoje não consegue deixar de falar mal dos outros, é porque você não consegue ter mínimos esforços. Né? O que lhe falta é o quê? Vontade. Aí eu não consigo parar de beber. É vontade. Eu não consigo estudar esse livro dos Espíritos. É vontade. Ele até tira um sarro da gente. Quão poucos dentre vós se esforçam. Eu não sabe o que eu acho interessante? Que ele não fala força de vontade, né? Não. E não coloca... E outra coisa, às vezes ele diz, eu vou na casa espírita porque eu sou uma pessoa de boa vontade. Uma boa vontade não resolve, né? Aliás, tem até um jargão que diz que como é que diz? De boa intenção, o inferno tá cheio. Não adianta, não. Tem que ser uma vontade ardente. Não adianta, tem que ser esforço. Jesus ensinou que é sacrifício. Sacrifício parece que é uma tola de madeira nas costas, né? Etimologicamente falando, de maneira dicionária, sacrifício é serviço sagrado. Sacrifício. Nossa, eu vou fazer um sacrifício. Então, caridade, eu vou dar uma calça com fundo rasgado. Isso não é caridade. Caridade é tu tirar uma tua, passar, dobrar, colocar numa caixa e vai dar na casa espírita. Isso é um sacrifício. Isso é caridade. É abrir mão daquilo que é teu. Mas isso aqui tá ali, já tá cheio de traça, aí eu desocupar esse guarda-roupa. Isso não é caridade. Muito bem. Aí, hoje nós nos preocupamos muito com a doença, né? A morte nem pensar. Aliás, hoje nós temos um pavor de envelhecer. Né? A gente quer parar o tempo. Mas sabe o que diz em relação à mente e o corpo físico? Diz na obra, essa cartilha de Emmanuel sobre o corpo físico, nosso corpo, que a gente tanto é saudável. Diz ele que esse veículo, que é o corpo físico, né, constituído de bilhões de células, uma grudada na outra, pela força eletromagnética do perispírito, que se ajustam, olha lá, acabei de falar, que se ajustam aos tecidos sutis da alma. Tecido sutil da alma é um perispírito, já ouviu falar? Movidos por oscilações eletromagnéticas, isso aqui é energia, emitindo e assimilando dos outros as irradiações, tudo, essas células, bilhões de células, tudo sob um único diretor. A mente controla cada célula do nosso corpo. Como que nós estamos lidando? Como nós estamos beneficiando nossas células? Porque, na verdade, nós só achamos, os médicos até hoje só tratam do corpo físico, né? É a consequência. Mas todos os nossos pensamentos, todo o nosso sentimento fica no corpo espiritual. Se nós não cuidarmos hoje, esse corpo espiritual vai para o plano espiritual. E quando reencarnarmos, aquelas nossas encrencas sentimentais e emocionais vão plasmar no corpo físico. E a criança nasce com aquelas dificuldades.
Porque olha só, André Luiz, saindo um pouco da obra, ele diz assim, que conforme a vida de nossa mente, assim vive nosso corpo espiritual, o perispírito. Conforme tua mente, assim é teu corpo espiritual. Olha isso, nossas obras ficam conosco. Tudo que tu pensas, que tu sente, que tu faz, que tu fala, foi pro ar? Não. Na hora, tem um banco divino, tá? Um banco divino chamado perispírito. O corpo morre, mas tudo que tu fizer, te vai lá no mundo espiritual. E é lá, com esse banco espiritual, que tu é reconhecido como uma boa ou uma pessoa. É através desse banco divino que tu vai para um umbral ou para uma casa de regeneração, ou vai trabalhar. Então, as nossas obras ficam com... Ah, mas a polícia não viu. Ah, os políticos estão roubando. Calma. Cada atitude dessa está no banco divino dele. Porque, na verdade, nós achamos que somos só corpo físico, né? Mas o corpo físico é o último estágio. Isso aqui é perecível. Nós temos corpo espiritual, que é o perispírito, e o espírito, que não tem forma. Então, sempre o perispírito e o espírito vão estar ligados. Esse é o corpo espiritual. E nossas obras ficam aqui, ó, dentro. Não adianta você esconder, não. Ah, ele morreu até com dinheiro e feliz. Tudo que tu fizer está aqui no banco divino. Como é que está o teu banco divino? Está no vermelho? Está devendo ou está emprestando já? Hã? E aí, a gente vai dessa forma entender. Ainda tenho mais tempo? Tenho muito tempo? Vai falando, meu amigo. A gente vai entender por que de algumas doenças, como naquele primeiro slide. Puxa, mas por que uma criança sofre? Por que alguém nasce cego, aleijado, doente mental? Por que isso? Por que um na opulência, outro na miséria? Banco divino, criado pelos teus pensamentos. É por isso que criaturas conturbadas, tumultuadas, em conflitos, no além-túmulo, decorrente do quê? Suicídio. Tudo contra a lei divina. Homicídio, delinquência, viciações, são trazidas ao renascimento, renascem, reencarnam e demonstram dolorosos desequilíbrios pelas disfunções vibratórias. Porque o pensamento é energia e acaba alterando a vibração do teu perispírito. Então, diz Emmanuel, as enfermidades congênitas, que a maioria pensa, puxa, onde estava Deus, né? Nada mais são que reflexos da posição infeliz a que nos conduzimos no pretérito do passado. Viu como fica no banco divino? Reclamando-nos internação na esfera física. Então a providência divina vê essa situação do nosso companheiro, reencarna para ver se tu, com o corpo físico deformado, tu consegue limpar teu perispírito. É por isso que nasce, em decorrência disso, nossos irmãos às vezes dessa forma. Não é castigo, não é karma. É simplesmente o pensamento criando a vida que nós procuramos. Mas nem sempre as coisas acontecem logo de nascença. O banco divino dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas palavras, das atitudes, ficou gravado no perispírito. E a misericórdia divina é tão grande que diz assim, o Rômulo não tem condições de suportar de nascença isso. Não. Deixa ele crescer numa família boa, vai estudar, vai criar família, ter filhos, vai se formar. E aí o camarada ele é vegano, não bebe, não fuma. A única coisa que ele tem de bom é torcer pelo Clube do Remo. Isso. E aí, a gente vê que realmente o camarada, poxa, por quê? Aí, surpresa, Rômulo com uma leucemia. Como assim? O camarada era um cara bom, tá lá, fazendo palestra, reunião mediúnica. É a providência divina que te espera. Se ele não fosse um bom educador, de não, Rômulo agora não, deixa ele melhorar. Agora ele tem força, agora ele vai, agora ele precisa resgatar aquilo. Por isso que às vezes a gente encontra, a pessoa está indo muito bem e do nada aparece uma doença. Por quê? Porque assim, ó, causas de doenças são guardadas na profundeza de nosso corpo espiritual.
como sementes no terreno da culpa. São plantações de tempo certo, que a lei de ação e reação governa com precisão. Ai, ninguém vai saber, vai, está gravado em ti. Por isso que a criatura é visitada por desastres fisiológicos quanto mais irradiante se lhe mostrava de saúde. O que é isso? O pensamento criando a vida que nós procuramos. Não é assim? Por isso a gente tem que rever aquela figura do coitado, né? Não tem, coitado. Não tem castigo, não tem karma. Às vezes nem provas e expiações, apenas tu criando o teu próprio destino, como eu disse desde o início. Tem mais uma, que o nosso pensamento também atrai os semelhantes, ou atrai também as nossas vítimas do passado. Por que a gente às vezes tem uma pessoa, um amigo que não é de casa, mas é como se fosse um irmão assim, né? Nossa, e a gente não consegue se dar bem com o irmão consanguíneo, né? Não é que a gente diz que é de outra existência, não é isso não. É que atrai mesmo como um imã as nossas tendências. Olha só o que diz aqui. Pensamento e vida de novo, Emmanuel. Ele diz, olha, se os homens pudessem contemplar com nossos cegos olhos as correntes de pensamento, reconheceria que todos nós, vivemos em regime de comunhão, segundo a afinidade. Se eu vou para um repá com a intenção de arrumar confusão, senta do lado só gente para fazer confusão. É lei de atração. Tá? A associação preside a todos os acontecimentos, e comanda a existência de todos os seres. Então, pessoas que pensam, sentem tendências iguais atraem aqueles iguais. Ah, mas eu não penso isso, Rômulo. Pensa inconscientemente. Porque a nossa mente é assim, olha. A nossa mente é como um iceberg. O ego nosso só conhece 20% do que nós somos. Os 80% está no inconsciente, que a gente não reconhece, que o ego não reconhece. Porque não é tão bom esse que está submerso. Então a gente prefere criar um personagem, né? Eu sou bom, eu sou caridoso, mas aquela situação que nós temos embaixo do oceano a gente não quer. Mas às vezes é visitada para colocar. Poxa, eu vi o Rômulo que ele era um cara pacato, mas do nada eu fiquei sabendo que ele agrediu a esposa dele. Não, isso é uma coisa absurda. Não era. Era o monstro do Rômulo que foi para fora. Sabe, o inconsciente dele foi para fora. Estava lá, ele que deixava lá com o ego, o personagem, ô querido, então, entendeu? Por isso que a doutrina espírita nos convida a fazer emergir esse homem velho para educar. Não ficar dando uma de, olha, eu estou indo todo dia para a igreja, agora que eu tenho uma Bíblia debaixo do braço, eu sou santo. Não, isso não é. Isso é nos enganar. Então, a doutrina espírita é um espelho. Nos convida a uma... Poxa, por que eu faço isso? Por que eu ainda faço aquilo? Traz para cima do oceano aquilo que tu precisa modificar. Né? Então, olha só. Mas, às vezes, a gente vê uns problemas aí na família, bacana, outros não. Onde está esse problema? Onde está essa lei divina, na verdade? Olha só, então, por essa lei de afinidade, olha só. As famílias consanguíneas, a família consanguínea é o centro de nosso reflexo. A tua família é consequência do teu reflexo. Agradável ou não. Que o pretérito, olha a importância da doutrina espírita trazer a imortalidade, a reencarnação, né? Que o pretérito nos devolve, é teu. O espírito reencarnado, qual é a religião cristã que fala isso pra gente, hein? Né? O espírito reencarnado segue ao encontro dos laços que entreteceu para si próprio na linha mental, em que se lhe caracterizam as tendências. Então, puxa, a gente tem alguns filmes que parecem muito com a gente, né? Outros não. Mas não, veja já por que isso.
Porque às vezes é harmonia, nós atraímos aquilo que só uma coisa boa da gente, né? Veja que são agradáveis ou desagradáveis que nós atraímos. Então, diz Emmanuel nesse mesmo capítulo, temos assim os laços de elevação e alegria por intermédio do amor. Poxa, minha mãe, meu pai, né? Mas nem sempre é assim. Mas também as algemas de constrangimento e aversão. Tem alguém na família? Onde recolhemos os clichês de nós, que nós plasmamos na memória. Nós plasmamos. Não é karma, aprovação. Nós criamos essas encrencas no passado. E que necessitamos desfazer. Como? Deixando ele para lá, não, aquela ovelha negra, não. É aquele, não, mas eu gosto daqueles que pensam como eu, não. Esses já estão conquistados. Esses já estão conquistados. Nós temos que procurar reconciliar com o nosso desafeto das encrencas que nós fizemos no passado. E agora, porque a didática de Jesus é o seguinte: você não gosta de mim? Tá bom, na próxima encarnação eu vou amanhã a tua família. Que é para a gente não dizer, olha, eu não vou resgatar com aquela pessoa porque ela mora lá em Salinas, é muito distante, não, está dentro de casa. É para você não justificar que não conseguiu reconciliar-se. Então, é aí, nessa situação, que nós plasmamos, pela força do nosso pensamento. Onde recolhemos clichês, olha do quê? Que necessitamos, que plasmamos na memória, a memória está na mente. E que necessitamos desfazer. Aí eu não quero, então na próxima encarnação ele vem de novo. A custa de quê? Porque vai precisar de trabalho, sacrifício, que eu falei, paciência, humildade. Então nós estamos aqui, é uma escola, é um hospital, não é um parque de diversões. Poxa, mas eu não sabia disso, nunca ninguém tinha me dito. Tinha um professor, há mais de 2000 anos, que nos ensinava tudo isso. Nós que não ligávamos ou não entendíamos ou fazíamos de não entender. A questão da devoção, do amor, da caridade, da humildade, da simplicidade. Ele diz que é o modelo e guia. Agora a gente diz, Jesus é o modelo e guia, Jesus é o modelo e guia. Mas ele não é um guia turístico para ir para Salinas. Ele vai mostrar a gente uns caminhos que não são tão agradáveis, mas é necessário para o nosso próprio aprimoramento. Diz Emmanuel, lá no início dessa obra, diz assim, que a nossa mente, de todos encarnados e desencarnados, ergue-se da terra para Deus, eleva-se. Mas ela não eleva sozinha, tem um condutor. Eleva-se da terra para Deus sob o comando do Cristo. Mas será que nós estamos querendo ser comandados pelo Cristo? Cadê a nossa vontade? A feição de diamante bruto, que arrancado ao vento obscuro do solo avança. Tira da lama, vão passar ali nas dores para brilhar. Aí avança com a orientação desse lapidário divino, celestial que é Jesus, para a magnificência da luz. Esse lapidário são provas e expiações, lapidando a gente, ó. Estava escuro na lama. Vamos limpar tudinho através da dor, da prova, da expiação, para que a gente possa elevar-se a Deus. E por último, Emmanuel nos diz no capítulo sobre o amor, que apesar de tudo isso, todos nós estamos envolvidos no amor de Deus. Ele é a causa primária de todas as coisas. Então o pensamento dele, que é energia, envolve tudo e todos. Então não estamos desamparados. O amor puro é reflexo do Criador em todas as criaturas. Todas. Plasma divino que Deus envolve tudo o que é criado. Então todos nós, todos e tudo, estamos sendo envolvidos pelo plasma divino.
O amor é o hálito dele mesmo. Pensaste nisso? Quantas vezes a gente amanheceu, também estamos envolvidos pelo sentimento, pelo pensamento, pelas energias, pelo plasma divino, pelo hálito de Deus, penetrando o universo. Portanto, esse camarada aqui está dentro, tudo está aqui dentro do universo que Deus criou. Não é preciso dizer, então, que nós não fomos criados para alimentar ódio, vingança, ciúme, inveja, rancor, né? Porque nós somos criaturas de Deus. E que a vida é só o amor e o pensamento é a infinita sabedoria. Portanto, pessoal, viver não é simplesmente essa tranquilidade aqui na praia do Atalaia, né? Necessita um pouco mais de esforço. Por isso, o próprio Espírito de Verdade nos advertiu a nós espíritas dois ensinamentos. Primeiro, amai-vos uns aos outros. Instruí-vos os segundos. Porque somente assim, amando-nos e instruímos, é que nós estamos burilando nossos pensamentos. E assim nós vamos poder compreender de que forma, através dos pensamentos, nós estamos criando o nosso destino. Muito obrigado. Boa noite para vocês, muita paz. Alguém?